Bom dia, Deus! Eles aqui são Moreirão mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, Pai, por colocar os teus anjos com tua espada desembainhada a nos proteger de todo o mal, falsos mentirosos. Confiamos em Ti, Senhor. Fecha teus olhos para você, Pai amado, Pai querido, cuida, liberta, Pai. Cura a todos, precisamos de Ti. O mal está vencendo hoje na terra. Confie em Deus. Só Deus pode tudo. Infelizmente hoje o povo trocou o mal pelo bem. O povo hoje deixou de adorar a Deus para adorar o diabo. O povo deixou de adorar a verdade para adorar a mentira. Deixou de adorar o bem para adorar o mal. O povo deixou Deus pelos falsos pregadores, falsos profetas, falsos messias. Hoje o povo preza mais uma mentira do que a verdade. Hoje o povo está colocando em dúvida a palavra de Deus, está usando a palavra de Deus para praticar coisas erradas. Usando a palavra de Deus para fazer que o povo pratique o mal, paguem mal com mal. Para que o povo adore mais dinheiro, poder. Para que o povo seja contra a permissão de Deus, que coloca e permite tudo e todos. Voltem para Cristo. Recebam o nome de Jesus e leiam a palavra todo santo dia. Vamos continuar Lucas, capítulo 19, versículo 36. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do monte das oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Hoje, em 2026, o povo está deixando de reconhecer a Jesus Cristo, está deixando de reconhecer os mandamentos, de seguir os mandamentos, pagar o mal com o bem, amar o próximo como a si mesmo. Estão adorando mentirosos, roubadores, enganadores da fé. Estão pagando mal com mal. E Jesus está dizendo isso. Ai de vocês se tivessem conhecido quando eu estive com vocês. E, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinar no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Hoje, em 2026, está desse jeito. Se Jesus viesse à terra, estaria fazendo do mesmo jeito, expulsando todos das igrejas, porque estão fazendo a casa de salteadores, vendendo todo tipo de adorno para dizer, para comprar vaga no céu. Eles estão achando que Deus precisa de dinheiro, de dízimo, de ofertas para poder ter a salvação. Deus só quer que você ame ao próximo e a Ele sobre todas as coisas. Se fizer isso, mesmo que não dê dízimo e ofertas, sua salvação é garantida, porque assim Deus o diz. Cuidado, voltem para Cristo. Capítulo 20. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas
com os anciãos. Veja, o povo hoje não ensina o evangelho. Ele diz que se você seguir a Deus, vai ser rico, milionário, vai ter tudo do bom e do melhor. Mas Jesus diz: seguiu a mim, tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Escute, tenha ouvidos, ouça a palavra de Deus. E falaram-lhe, dizendo: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoaram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? E se disserdes dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isto. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez, vendo, seja respeitado. Mas, vendo, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde e matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha? E, ouvindo isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto? Pois que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta palavra. E, observando-o, mandaram espias que se fingissem justos, para o apanharem em alguma palavra, e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. E nós, é lícito tributo de César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Mostra-me a moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: de César. Disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Veja, Deus está mostrando a cada um de nós: mesmo que sejamos entregues ao matadouro, mesmo que sejamos presos, mesmo que tentem tirar nossa vida, tenhamos confiança nele, porque a certeza é o paraíso. Você vê que hoje, em 2026, as pessoas estão ganhando poderes, cargos com mentiras, com enganação, tudo que Deus condena, pagando mal com mal, disseminando mentiras, enganando o povo, e o povo é enganado porque quer, porque a palavra está aqui, a verdade está aqui, e você tem celulares para saber a verdade e olhar a palavra de Deus todo o tempo. Afaste dos mentirosos, afaste da mentira. O enganador é do diabo. Sejam abençoados, sejam curados, recebam o bem da vida.